Bem-vindos ao debate. Imagina que você tem uma doença terminal. Você procura os maiores médicos do mundo, gasta fortunas, viaja continentes para experimentar os tratamentos mais avançados e, absolutamente nada funciona. A ciência simplesmente joga a toalha. Exatamente. Dizem que seu caso é incurável e então, contra toda a lógica clínica, você é curado por uma conversa gratuita com um estranho completamente falido sentados à mesa de um café. É essa a premissa maluca, mas real do material de hoje. E que material, né? Nós estamos mergulhando no capítulo 2, que se chama Há uma Solução, do livro Azul. Para quem não sabe, é o texto fundacional de Alcoólicos Anônimos, escrito lá na década de 30. Isso. E o texto descreve o alcoolismo não como um desvio moral ou falta de caráter, mas como uma condição mental e física de perda total de controle. A força de vontade humana ali se torna perfeitamente inútil. O que torna esse texto um marco absoluto na história não é apenas o diagnóstico implacável que ele faz, mas a natureza da cura. Para um problema que destruía mentes brilhantes, a resposta não veio de um laboratório suíço ou de uma ala psiquiátrica de elite. Veio das próprias trincheiras da doença. E é aqui que a nossa divergência de hoje começa a tomar forma. A grande questão é, de acordo com o texto, qual é o verdadeiro motor dessa recuperação? E nós temos posições bem diferentes sobre isso. Com certeza. Eu sustento que o núcleo insubstituível da solução é uma experiência espiritual radical e interna. O livro é cristalino ao afirmar que só uma mudança de paradigma espiritual preenche o vácuo deixado pela falência da razão. Eu vejo isso de uma maneira diferente. A genialidade desse texto não está no conceito espiritual. O próprio livro admite que a religião tentou e falhou por séculos. A eficácia, na verdade, reside na dinâmica social externa e pragmática do vínculo entre os pares. Você diz a metodologia em si. Exato. O milagre é sociológico. Um ex-bebedor ajudando o outro, criando um ambiente totalmente livre de julgamento moral, é essa identificação que quebra a barreira da negação que nem os maiores psiquiatras conseguiram romper. Tá, mas para entender a minha posição de que a cura tem que ser fundamentalmente espiritual, a gente precisa olhar para como o texto descreve a raiz da doença. O capítulo 2 é incisivo ao afirmar que o problema essencial centra-se na mente, não no corpo. Sim, é a obsessão mental. Isso. A tragédia não é a cirrose, é a ilusão mental. O texto relata exaustivamente como o intelecto e a força de vontade não apenas falham, mas ativamente traem o indivíduo. E a prova definitiva que o livro usa é o caso do eminente psiquiatra Carl Jung, com um homem de negócios americano. Esse caso é clássico. O paciente que esgotou todos os recursos médicos. Perfeito. O cara era brilhante, rico, tentou de tudo. Após uma recaída brutal, o próprio Dr. Jung entrega o veredito. A mente alcoólica não tem cura médica. Jung diz a esse homem que ele precisa de enormes mudanças e reajustes emocionais. Mas veja bem. Espera, só para fechar o raciocínio. Jung diz que ele precisa de uma experiência espiritual profunda que altere as forças orientadoras da vida dele, sem ir para uma quarta dimensão da existência. O ciclo de destruição é inquebrável. A intervenção tem que vir de uma ordem superior, porque o problema superou a psiquiatria. Esse caso do Dr. Jung é fascinante, mas focar uma recomendação espiritual dele é perder a grande sacada do livro sobre o porquê dos métodos tradicionais falharem. Como assim perder a sacada? Ele mesmo receitou a cura espiritual. Sim, mas o texto destaca que pais, esposas, amigos íntimos e até os médicos mais devotados são sumariamente ignorados pelo alcoólico. Por quê? Porque essas pessoas, por mais que amem o doente, falam de uma posição de superioridade. Superioridade moral, você diz? Moral e clínica. Elas não entendem a obsessão de dentro para fora. A inovação pragmática do capítulo 2 é o que eu chamo de código aberto da recuperação.
É um ex-bebedeiro abordando outro, munido puramente de fatos e da própria experiência dolorosa. Mas isso não substitui a experiência espiritual? Olha, o texto usa uma imagem magnífica de passageiros salvos de um naufrágio que partilharam um perigo comum. Esse elo formidável é a única coisa que perfura a letargia e a defensiva. O alcoólico rejeita o sermão do padre, mas não consegue rejeitar o homem à sua frente que sofreu a exata mesma agonia. A chave não é a iluminação divina caindo do céu, é a tática de identificação humana. Mas você está ignorando o fenômeno da insanidade temporária que o livro detalha tão bem. O texto descreve o alcoólico como um verdadeiro Dr. Jekyll e Mr. Hyde. O médico e o monstro. Exatamente. O cara pode ser a melhor pessoa do mundo, um pai amoroso, um gênio dos negócios, mas quando o assunto é o álcool, a razão simplesmente evapora. O material explica que ele perdeu o instinto de defesa contra o sofrimento. Aquele instinto básico que todo mundo tem, né? Sim. Uma pessoa normal põe a mão num fogão quente, queima-se e, nunca mais faz isso. O alcoólico põe a mão no fogão quente, queima-se e no dia seguinte a mente dele cria um entre mil álibis irracionais para justificar porque dessa vez o fogão não vai queimar. É a parte da ilusão que você mencionou. É a analogia do martelo. O texto fala de alguém que bate com um martelo na própria cabeça para curar uma enxaqueca. É o retrato perfeito dessa mente estilhaçada. E essa quebra do instinto de autopreservação é o que torna o isolamento tão fatal. Quando ele está sozinho com a própria mente, ele vai invariavelmente escolher o martelo. Precisamente. E é por isso que a sua visão puramente sociológica encontra um limite intransponível aí. A mente alcoólica não é só um motor quebrado, é um sistema operacional infectado por um vírus. Mas o convívio... Calma. Pensa na mente do alcoólico como uma bússola quebrada. Você não pode consertar essa bússola pedindo direção a ela mesma. A razão está corrompida. Se a mente produz o álibi fatal para o primeiro gole do nada, nenhuma amizade vai consertar o mecanismo no momento da obsessão. Desculpe, mas eu simplesmente não compro essa ideia. Deixe-me dizer o porquê. Por favor. Essa sua metáfora da bússola é belíssima do ponto de vista poético, tá? Mas ela ignora completamente o mecanismo de como a agulha dessa bússola volta a apontar para o norte na prática crua do livro. Através do poder superior. Não, a bússola não é consertada por um raio dos céus no momento místico no topo de uma montanha. Ela é calibrada forçosamente pelo espelho social. O livro diz explicitamente, e eu cito a passagem, até se chegar a um tal entendimento, pouco ou nada se consegue fazer. Mas entendimento espiritual. Não de teologia. Ele fala do contato de igual para igual com outro ex-bebedor que sabe indiscutivelmente do que está a falar. A mente para de mentir para si mesma, porque o ego constrói essa teia de álibis, a história do martelo. Mas esse ego não resiste quando é confrontado com um reflexo idêntico de si mesmo. Então você diz que a identificação destrói a mentira. Absolutamente. A identificação oblitera a negação. Quando o bebedor vê um ex-bebedor que encontrou uma saída, o álibi perde a força. O vírus do sistema é neutralizado pela interação com um hardware imunizado. A graça ocorre no espaço interpessoal, denso e pragmático. Entende? Entendo por que você pensa assim, mas deixe-me dar uma perspectiva diferente sobre onde a força motriz real opera. O encontro entre dois alcoólicos é o gatilho, eu concordo. Certo. Mas, o gatilho não é a pólvora. Vamos voltar ao diagnóstico do Dr. Jung, que o texto posiciona como a premissa técnica para tudo. Lembra do homem de negócios americano? Lembro, o cara que tinha autoconhecimento. Isso. O texto diz que ele não sofria de ignorância sobre si mesmo. Ele tinha uma compreensão formidável dos mecanismos internos da mente dele. Fisicamente regenerado, sabia tudo sobre a doença. E em pouco tempo estava bêbado de novo. A psiquiatria falhou com ele. A identificação pura, o autoconhecimento, a terapia de grupo, tudo isso falha diante da compulsão biológica. O texto argumenta que quando a pessoa cruza a linha de não ter mais escolha, onde ela literalmente perde a capacidade de não beber, o recurso não pode ser apenas interpessoal. Mas o companheirismo previne o primeiro gole? O companheirismo não impede o impulso neurológico letal quando ele vem de dentro.
A cura narrada exige uma alteração profunda de natureza existencial. A conexão humana é tipo só a rede que segura o cara até que a cirurgia espiritual seja feita por uma força maior. O problema dessa sua leitura clínica do caso de Jung é não analisar por que Jung falhou usando a própria lente do livro azul. O homem de negócios recaiu não só por falta de fé, mas porque a psiquiatria operava sobre uma simetria de poder brutal. Assimetria de poder. Total. Jung, com todo o seu brilhantismo, era o especialista supremo, de jaleco branco, no alto de sua autoridade, olhando de cima para um paciente falho. Mas ele era o médico, é natural. Sim, mas a mente do alcoólico, que o texto descreve como extremamente orgulhosa e egocêntrica, se ressente disso. O ego usa a superioridade do médico para se isolar. Ah, ele estudou em Zurique, mas nunca sentiu o terror de acordar tremendo, logo, ele não me entende. Tá, o médico não sofreu problema na pele. E o que o capítulo 2 enfatiza como o grande diferencial dessa fraternidade? A completa destruição da hierarquia social. Na abordagem entre eles, não há sermões condescendentes, não há mensalidades, não há ninguém a quem o doente precise agradar. É uma relação puramente horizontal. Exato. A vulnerabilidade é radical. A passagem clássica sobre a democracia no navio salvo do naufrágio, que vai da terceira classe até a mesa do comandante, é a essência do método. O tratamento convencional colapsou por excesso de autoridade moral, não por falta de Deus. Retirar o pedestal é o que permite a reabilitação. Olha, retirar o pedestal prepara o terreno, mas não planta a semente. Você fala sobre como a hierarquia é achatada, mas veja as consequências que o texto atribui a esse processo. O objetivo final não é formar um clube social sem julgamentos. É formar uma irmandade que salva vidas. Sim, mas o material exige que o indivíduo agarre o simples conjunto de instrumentos espirituais. O texto relata pessoas sendo impulsionadas para a quarta dimensão e adquirindo a certeza absoluta de que o Criador entrou nos nossos corações. Uma linguagem bem intensa, eu concordo. Transcende completamente o vocabulário de uma terapia coletiva. É a descrição de uma revolução absoluta na atitude perante a vida. E o argumento textual mais forte a meu favor é o foco explícito nos agnósticos. O famoso capítulo Nós os Agnósticos. Exatamente. O texto faz questão de dizer que os agnósticos também chegam a esse milagre interno. E por que focar neles? Para provar que a experiência espiritual não é uma catarse religiosa. É um evento interno objetivo. É um hard reset na mente doente. Só concluindo, a sociologia sem experiência espiritual seria apenas manter os doentes juntos no convés do navio, mas o navio continuaria afundando. O que conserta o casco é a transformação interna. É impossível negar a intensidade da linguagem religiosa no texto. Eles sentem que algo divino ocorreu. Mas a grande questão é, o que esses indivíduos fazem materialmente com essa suposta quarta dimensão? Eles vivem uma vida nova. Princípios surgem-nos nos nossos respectivos lares e empregos. E onde entra o debate aí? Entra na sequência, onde eles afirmam: todos nós dedicamos grande parte do nosso tempo livre ao tipo de trabalho que vamos descrever, que é ajudar outros alcoólicos. A linguagem transcendente que você cita é só um veículo para reorientar comportamentos práticos. Você acha que é só uma roupagem para o pragmatismo? Eu diria que a cura não é sentar numa caverna em iluminação silenciosa, sabe? O pragmatismo constante, a ação orientada ao outro, é a espinha dorsal. A epifania mística não tem poder de retenção se não for instantaneamente convertida em trabalho social com o recém-chegado. Mas a ação pragmática e altruísta não pode ser gerada a partir do nada, especialmente não de uma mente fundamentalmente egoísta. Você inverte a causalidade. A ação é o fruto inescapável da transformação prévia. Não concordo que tenha que ser prévia. Pensa comigo. Considere o estado de um alcoólico crônico terminal, despojado de dignidade, mente corrompida. Como esse cara adquire, da noite para o dia, a energia moral para dedicar o tempo livre a ajudar estranhos que frequentemente vão cuspir no rosto dele? Através do exemplo dos outros. Mas a mudança profunda de paradigma precisa anteceder a ação dele.
A mente doente não gera saúde do nada num ato de voluntariado. Ela precisa de uma insuflação de vida. O texto diz: uma nova vida foi nos dada. Sem essa ignição espiritual interna, a engrenagem social não teria energia para rodar. Mas a sua linha de raciocínio pressupõe uma cronologia muito linear, tipo, um raio divino atinge o alcoólico no quarto escuro e, de repente, energizado, ele sai para ajudar a humanidade. E não é isso que a experiência de despertar relata. Não na prática diária do programa. A mecânica da recuperação sugere que a salvação é simultânea à interdependência. O livro crava: as nossas próprias vidas como ex-bebedores dependem da nossa constante atenção para com os outros. Dependem no sentido de manutenção, claro. Repare na força da palavra dependem. Não é um trabalho voluntário glorificado, é oxigênio. A engrenagem social não é só o local onde eles aplicam uma iluminação prévia. A engrenagem é o gerador dessa luz. Se ele não arrancar outro do abismo, o ego volta e a iluminação apaga. A ação é o remédio em si. Sabe, é fascinante observar como o material funde essas duas esferas, né? A necessidade inegociável da intervenção divina com a obrigatoriedade dessa ação comunitária constante. As duas coisas operam juntas de uma forma muito única. E à medida que a gente recua para sintetizar o que o capítulo 2 trouxe de novo para a compreensão do vício, a complexidade é impressionante. Para mim, o argumento definitivo do texto é a aceitação dessa aniquilação completa do livre-arbítrio diante do álcool. A perda total da escolha. Exatamente. A razão falha miseravelmente, a vontade estilhaça. Ao reconhecer que o mecanismo de defesa mental foi pulverizado, o livro estabelece que a resposta tem que vir de fora do alcance humano. O reajuste emocional profundo é a rocha que preenche o espaço da velha força de vontade. Da minha parte, o texto deixa muito claro que essa revolução emocional só pode ser destrancada usando a chave correta. E a ciência e religião usaram as chaves erradas por milênios. A verdadeira genialidade documentada ali é operacional. O método do código aberto. Eles inventaram uma empatia altamente especializada, uma identificação cirúrgica onde a vulnerabilidade extrema de um alcoólico desativa o sistema de negação do outro. Essa arquitetura horizontal transformou a escória da sociedade no único instrumento capaz de curar a própria escória. A dor virou tecnologia de sobrevivência. Nossa, dor como tecnologia de sobrevivência. Bem colocado. E, no fim das contas, independentemente de qual motor a gente considere o principal, ambos concordamos que a maior contribuição deste material foi destruir uma das premissas mais cruéis da sociedade. Sem dúvida. O livro refuta brilhantemente a ideia de que o alcoolismo é só um déficit moral ou safadeza. Totalmente. Eles listam com deboche as frases ignorantes que os alcoólicos escutam a vida inteira, tipo, por que você não bebe apenas cerveja? Ou, ele não tem força de vontade. Ou a pior de todas, se não pode beber como um cavalheiro, por que não para? Exatamente o tipo de comentário que pressupõe que o doente tem escolha, né? O texto expõe a profunda ignorância anatômica e psicológica dessa visão. Compreender que a mente não possui o botão de parar altera irrevogavelmente como devemos olhar para a adicção. É um texto que drena a culpa tóxica da equação. Ao classificar o problema como obsessão mental, somada a uma alergia física, liberta o doente da condenação moral e o convoca à responsabilidade da recuperação, seja ela por iluminação ou por suor pragmático. É uma distinção fundamental. E com essa reflexão essencial, encerramos a nossa discussão de hoje. Fica evidente que as páginas deste material não se acovardam diante do caos absoluto da mente adoecida. E como é tradição no nosso programa, não declaramos um vencedor. Vocês que decidam. Exato. Se o milagre descrito naquelas páginas é obra estrinta da intervenção de um poder superior ou o triunfo sociológico formidável da empatia humana, é uma resposta que pertence a quem vivencia o texto. Sugerimos fortemente que você leia o capítulo 2 por si mesmo e forme sua própria conclusão. Vale a pena a leitura.
Volte à nossa premissa inicial. Quando o corpo físico falha, a medicina sabe como agir. Mas quando a própria mente corrompe o instinto de sobrevivência e a bússola humana gira fora de controle, o que de fato é poderoso o suficiente para fazer o norte voltar a ser norte? Pense sobre isso. Até a próxima.